Olá galera, por aqui professor Daniel Comanducci. Hoje mais um tema de geografia que a gente vai trabalhar relacionado à geografia humana, especificamente hoje falando sobre o tema demografia, que é o estudo geral da população. Dentro da aula de hoje a gente vai começar tratando de um tema de grande relevância que levanta discussões para muitos temas atuais, como a reforma da Previdência, envelhecimento populacional, estruturas de gênero. Começando então a tratar sobre a estrutura etária da população. O que se verifica no Brasil nos últimos anos aí é que a estrutura etária da nossa população tem se modificado. O Brasil, até os anos 70, um país predominantemente jovem, hoje um país que já passa por um processo de amadurecimento, um país onde a maioria da população adulta, uma parcela de idosos também muito crescente, o que realmente começa a levantar e a justificar todos os debates em torno da necessidade de se falar de uma reforma previdenciária e um redirecionamento de fluxos de investimentos aí. Bom, entre os fatores principais que estão provocando essa mudança da estrutura etária da população, um deles é relacionado à mudança de comportamento da população nos últimos anos. A população hoje vivendo predominantemente no meio urbano vem apresentando uma tendência muito crescente de redução da taxa de natalidade. Tem se verificado que no Brasil hoje a média já está abaixo de 2 filhos por casal, isso em função da elevação do custo de vida, a participação cada vez maior, mais ativa das mulheres no mercado de trabalho. Temos aí também a difusão dos métodos contraceptivos, um acesso muito mais intenso e maior a informações. São fatores que têm contribuído com essa queda da natalidade. Ao mesmo tempo, estamos percebendo aí uma grande evolução no sistema de saúde, o que tem feito com que as pessoas vivam cada vez mais tempo. Isso tem provocado, então, como consequência, uma redução da parcela jovem da população e um aumento da parcela de adultos e idosos no geral. Bom, tudo isso que eu acabei de falar com vocês agora pode ser observado através de um gráfico, vocês estão vendo aqui, que são as chamadas pirâmides populacionais. A pirâmide populacional ela reflete muito da realidade de um país, uma vez que na base dela está a população jovem, o centro da pirâmide é onde estão os adultos e na parte mais alta, no topo da pirâmide, estão os idosos. Esse modelo de pirâmide que a gente tem aí ao lado, ele representa o perfil de um país subdesenvolvido. Mas você pode verificar que ali a base da pirâmide é muito larga, o que representa a predominância de jovens na população, ou seja, um país que tem uma taxa de natalidade muito alta, o que não é um bom indicador de desenvolvimento. O centro da pirâmide já dá uma afunilada, mostrando que entre a parcela adulta a taxa de mortalidade também é muito elevada, e o topo da pirâmide é a parte mais achatada dela, o que representa uma expectativa de vida muito baixa. Neste próximo modelo de pirâmide, que agora a gente vai substituir, aqui a gente já tem um perfil de um país em transição para a situação de desenvolvimento. Nele, a base da pirâmide já diminui, representando uma queda da taxa de natalidade. O centro da pirâmide já dá uma alargada, mostrando também redução da mortalidade. E o topo da pirâmide, como a gente pode perceber, bem maior do que o do primeiro modelo, representando o maior número de idosos na população, o que significa maior expectativa de vida. Então, nesse último modelo de pirâmide, duas situações ficam claras. São países que vão precisar se preocupar com o seu sistema previdenciário, uma vez que a população idosa é cada vez mais crescente, tá? E também se preocupar com a questão da mão de obra, porque com uma natalidade muito baixa, o país que hoje tem poucos jovens, em breve terá poucos adultos. Então a grande pergunta é quem é que vai trabalhar nesse país para sustentar uma previdência cada vez mais onerosa. Além da previdência, lembrando que um aumento de idosos na população traz mais gastos também na área da saúde. Uma das soluções que tem sido buscada por alguns países europeus tem sido políticas de estímulo à natalidade, o que é muito curioso, né? Porque no planeta temos casos de países que fazem de tudo para controlar a natalidade e outros, como os europeus, que dão estímulos muitas vezes até financeiros para que os casais tenham mais filhos. No entanto, esses resultados não estão aparecendo. Uma segunda opção, que também pode se tornar um outro grande problema, seria incentivar a imigração para que estes possam trabalhar, mas esbarra-se no problema de quê? Da xenofobia. A gente sabe que os países europeus
né, em boa parte apresentam essa questão referente à xenofobia, né, à aversão ao estrangeiro. Então fica aí um grande dilema para que esses países europeus resolvam essa situação. Um outro tema da demografia muito importante é também o estudo da estrutura ativa da população. Quando a gente fala em estrutura ativa, estamos fazendo referência à atividade econômica. Nisso, a população se divide em dois grandes grupos, a PEA, que é a população economicamente ativa, e a PEI, população economicamente inativa, também classificada algumas vezes como PNEA, população não economicamente ativa. A população economicamente ativa participam todos os trabalhadores, pessoas que realizam qualquer atividade profissional e são remuneradas por isso, e na população economicamente inativa, estudantes, aposentados, né, acabam se enquadrando nesse grupo aí. Os aposentados, embora tenham sua remuneração, acabam não mais exercendo atividade produtiva, por isso a classificação nesse grupo. Dentro da população economicamente ativa, existem 3 setores mais essenciais, embora isso venha passando por algumas reformulações, mas 3 setores essenciais onde os trabalhadores estão distribuídos. O setor primário da economia, que é aquele que engloba todas as pessoas que trabalham na atividade agrícola, na atividade pecuária ou mesmo nas atividades relacionadas ao extrativismo. Posteriormente temos o setor secundário, que engloba todos os trabalhadores na indústria e também na área da construção civil, e o setor terciário, no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, em países emergentes, países desenvolvidos, o setor que mais emprega, que mais movimenta o produto interno bruto, que é o setor relacionado ao comércio, a área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e principalmente a área de prestação de serviços, é a mais dinâmica, mais diversificada e a que mais vem empregando pessoas nos últimos tempos. A gente pode perceber que na estrutura brasileira, o setor primário era o que mais empregava até os anos 40, anos 50, agora é um setor que diminuiu bastante o seu nível de empregabilidade, o que não significa que ele esteja menos produtivo, muito antes pelo contrário. É um setor que produz cada vez mais, no entanto empregando cada vez menos. Isso vem acontecendo pelo forte processo de mecanização que a atividade agropecuária, agroindústria ou agronegócio vem passando nos últimos tempos. O setor secundário, que engloba a indústria, o setor de serviço, indústria e o setor da construção civil, melhor dizendo, é um setor que também passa pelo mesmo processo, produzindo cada vez mais, empregando cada vez menos, por causa da automação, da robótica e cada vez mais máquinas realizando o trabalho das pessoas. Com isso, o Brasil vive uma terciarização da sua mão de obra, que acaba migrando desses 2 primeiros setores para o setor terciário. Como podemos ver, é o setor que mais cresceu nos últimos anos aí no nosso país. O problema maior é que, por ter crescido de uma forma muito rápida, muito desordenada, ele acabou não conseguindo absorver toda a mão de obra que chegou até ele, trazendo consigo problemas de subemprego, o popular bico, né, que as pessoas realizam enquanto não conseguem um trabalho fixo, muitas pessoas que ainda trabalham na informalidade, sem carteira assinada, ainda reflexos de um setor terciário que vem se estruturando e melhorando aí no país. E aí, gostaram da videoaula? Aproveite que está por aqui, inscreva-se, ative o sininho para receber a notificação das próximas aulas, deixe o seu like e nos vemos na próxima videoaula com a continuação do assunto demografia. Um abraço e até mais!